certo? Maravilha. É muito tecnológico isso daqui para mim. Meu nome é Sauler Barcelos, eu sou o tio de evangelização, sou palestrante espírita, sou facilitador de grupo de estudos, sou trabalhador em mesa mediúnica. Uau, esse Sauler deve ser, né? Top dos tops, que nada, gente. Isso é muito débito, a gente corre atrás para não ficar realmente. Eu não sei se vocês estão sabendo aí, mas tem um livro que está sendo feito, Os Exilados da Terra. Vocês estão sabendo? Eu não estou querendo estar nessas páginas, não. Então eu estou correndo mesmo contra o tempo, porque senão a gente fica. E aí é justo nesse sentido que a gente se coloca para trabalhar, que a gente vem aqui e fica muito honrado de conseguir se colocar como ferramenta. Eu sempre digo que é de grande honraria pelo seguinte: pensa que você acabou de tomar banho, está perfumado, pega lá uma chave de fenda, um alicate, um martelo para trabalhar. Aquele martelo vai ficar com um pouquinho do seu cheirinho, né? Se a gente se coloca como ferramenta de Jesus, pelo menos o cheirinho dele a gente fica. Então isso é positivo, que traz energia boa para a gente. Quando a gente se coloca em ação, quando a gente se coloca para fazer o bem, meu Deus do céu, é bom demais, é bom demais. O tema de hoje é um tema que foi escolhido pela casa, mas é um tema bem interessante: ser luz. Confesso para vocês que eu sempre fico tenso, eu olho de novo para ver se eu estudei o tema certo, mas ser luz. E é interessante a gente começar a analisar o que é esse negócio de ser luz. A gente para e começa a olhar para a gente. Ser luz é de repente atrair a atenção, ou não? O que vocês acham? Quem ilumina muito? Imagina lá o vagalume, tudo de noite ele vai e ele está atraindo a atenção, sim ou não? Sim. Sim. Tem alguns peixes que tem até esse mecanismo, né? Tem uma pontinha lá, luminosa, vem o outro, que luzinha bonitinha, já era. Porque atrai a atenção. Então, se eu ficar me iluminando muito, Sauler, eu não vou ficar atraindo a atenção de repente, espíritos obsessores, atenção de pessoas que queiram me derrubar. Existe uma coisa, uma alusão que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte: imagina que o ambiente está totalmente claro, completamente claro, que nem aqui. O que a gente acrescenta nesse ambiente para ele ficar totalmente escuro? Mais luz. Mais luz? Aí vai ficar escurão? Vai ficar escuro? É. Como é que a gente faz? O que a gente acrescenta? É para dar um bug mesmo no sistema, eu estou falando diferente. Normalmente a gente não acrescenta, né? A gente não acrescenta nada para ficar escuro. A gente tira. Tira o quê? Tira a luz, desliga a luz. Então eu não acrescento para ficar escuro. Eu tenho que tirar a luz. Agora vamos pensar que o ambiente está totalmente escuro. O que eu tiro para ficar iluminado? Não tira nada, né? A gente tem que fazer o quê? Colocar a luz, acrescentar a luz. Que papo doido é esse, Sauler? Não é? Isso é para a gente perceber o seguinte: se o ambiente está claro, ele só vai deixar de estar claro se a gente deixar essa luz ir embora. E se nós estamos no escuro, só vai sair do escuro quando a luz começar a chegar. Quantos de nós, às vezes, estamos nas nossas trevas ocultas? Estou na escuridão, não consigo enxergar nada, meu Deus, é muito problema. Eu não consigo fazer nada, Sauler. Eu não saio do lugar. E por que a gente não sai do lugar? Porque às vezes a gente não consegue enxergar o caminho. Pensa só, na escuridão plena, total, você fica receoso de andar? Eu fico. Com tudo claro, já tropeço. Imagine se estiver escuro. Então a gente começa a ficar mais tenso, mais temeroso, mais cauteloso. Estou enxergando nada. Então a gente precisa de luz para ter mais segurança. Quanto mais segurança, melhor ou pior é o caminho? Melhor. Eu consigo então chegar com mais qualidade ou menos qualidade aonde eu preciso chegar? Com mais qualidade. Agora tem um cara, cavanhaque maneiro, ó, cabelos ondulados, sedosos, olhos azuis. O cara é danado, ele chegou e falou assim: ó, eu sou a luz do mundo.
Não é a luzinha de celular, não, a luz do mundo. É luz pra caramba, gente. Oxi. Ele é a luz do mundo. E quem anda com ele não anda nas trevas, mas vê a luz. Quando eu então estou nas minhas trevas, quando eu então não consigo enxergar nada na minha frente de positivo, quando eu já não sei mais o que fazer para avançar na minha vida, eu preciso me desconectar mais ainda ou me conectar com Jesus? Parece óbvio assim, né? Mas é também, né? Porque aqui está todo mundo já evoluidaço, então todo mundo já está super conectado com Cristo. Eu ainda preciso ficar conectando. Por quê? Porque eu ainda fico muito distante. E ficar distante dessa luz é muitas das vezes ficar nas sombras. Eu queria pegar aqui uma passagem, eu não sei se vocês têm esse costume de ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia, estuda a Bíblia aí, levanta a mão, por favor. Pouquinho, tranquilo, tá? Certa vez eu ouvi de um rapaz, um senhor já, né? Estava conversando com ele, ele falou assim: ai, Saulo, pelo amor de Deus, você estuda a Bíblia? Que coisa ultrapassada. Eu fiquei, pô, tem um tempão já a Bíblia. Mas por que é ultrapassado? Pô, tem tantos livros espíritas, você vai ficar lendo Bíblia? Aí eu vejo que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo a gente lê, e tem lá, Mateus capítulo 6, versículo 11. Eu acho que esse negócio é para não pagar direitos autorais, cara. Deve ser por isso que tem ali. Brincadeiras à parte. A Bíblia é onde se fala muito de Jesus. E se fala muito de Jesus na Bíblia, e eu tenho que aprender dele para caminhar com ele, eu também vou estudar a Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo tem recortes da Bíblia. Sugestão que eu dou: vai estudar o Evangelho, pega lá capítulo 6, versículo 15. Coloca a Bíblia do lado, ou puxa lá na internet, hoje em dia é mole, né? E lê o capítulo inteiro. Dá um contexto muito mais interessante, você consegue entender tudo o que está acontecendo. Então eu vou trazer aqui uma passagem bíblica para contextualizar cada vez mais essa parte do tema ser luz. Como eu sou evangelizador infantil, às vezes eu mudo de vozes, tá, gente? Então, só para ficar aí ciente e tudo, não estou tendo um processo de passividade, estou incorporando nada disso. Tranquilo. Então, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Cara, olha que voz de Jesus, gente. Meu Deus do céu, chega a ficar arrepiado, ó. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca,
será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Passagem de Mateus capítulo 5, versículo 13 a 22. O que é interessante a gente pegar dessa passagem? Quando a gente começa a perceber aqui que nós temos que fazer diferente. Ser luz não é você de repente pegar do outro, é você ser luz. Qual o seu nome, por favor? Ana Paula. Ana Paula chegou ali, me deu um empurrão assim que eu cheguei. Eu olhei assim, ai, o que houve? Eu não gostei de você, não fui com a sua cara. E aí eu fiquei assim, pô, então tá bom, né? Deixei ela com o que é dela e fiquei somente com o que é meu. Porque eu entendi que Ana Paula, de repente, não está legal. Eu entendi que Ana Paula talvez esteja triste, que ela nunca me viu, talvez. Mas o grande ponto é, se eu me misturo com o que Ana Paula fez, agora o que Ana Paula tem faz parte de mim. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Você, Ana Paula, é responsável por aquilo que você faz. Existe até mesmo, dentro do contexto tanto bíblico quanto da doutrina espírita, que o escândalo há de vir. Tem que ter. Vai ter dificuldades, vai ter provas, vão ter expiações, o bicho vai pegar, vai ser complicado. Mas ai daquele que será o objeto de prova para o outro. O que isso quer dizer? A Ana Paula fez isso, eu consegui evoluir ainda mais, porque eu não deixei a peteca cair, consegui me resignar, até orei para Ana Paula, que Ana Paula vai em paz e tudo. Então, pô, Ana Paula está me fazendo um baita favor, né? Não é bem assim. Eu consegui, na prova, passar, mas Ana Paula se complica por conta do que ela fez. Tem muita gente que eu já vi, tá? Não, eu sou assim, tudo, pego no pé mesmo, mas eu estou ajudando na evolução dele, sabe? Tá tudo certo. É uma baita forma de você meter um álibi. Não, eu estou fazendo coisas aqui, mas eu estou ajudando na evolução. E nada, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Então, se eu estou te prejudicando, eu vou ter na minha consciência que é o nosso juiz. Sai fora desse negócio que juiz é Deus, que está lá no céu, sentado no trono, eu te mando para cá, vai para lá, sobe, desce. Não tem isso não, gente. Quando a gente desencarna, a consciência ativada complica muito. Quem aqui já se arrependeu de alguma coisa que fez nessa reencarnação? Levanta a mão. Olha, tem uma galera que não levantou não, ó. Isso tá bom. Eu me arrependi, só não levantei os pés também do meu caio. E eu não gosto de ficar lembrando das coisas que eu fiz de errado. Por quê? Porque me machuca. Das coisas que nós nos arrependemos, se a gente ficar pensando muito, a gente começa a ficar meio que deprimido, né? Meio chateado. Agora imagina quando a gente desencarna e tudo isso vem à tona numa grande intensidade. Alguns espíritos que não querem o nosso avanço, querem realmente nos prejudicar, colocam na nossa tela mental, pulsando, piscando, neon, negócio, psicodélico para a gente não conseguir deixar de ver. E isso vai nos atormentando. Esse tormento é por conta que a nossa consciência ativada começa a falar, caramba, olha o que eu deixei de fazer, olha o que eu fiz. Deixei de fazer, sabe? Mas até isso, sim. Porque está dentro dos ensinamentos. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. É responsabilidade nossa. Acho muito bacana que num dia de domingo, é domingo mesmo, né, gente? Eu sei. Num dia de domingo à noite, todo mundo, olha só quanta gente aqui. Isso é muito interessante. É escolha. Daqui a pouco vem um garoto ali e tudo, não escolha nada, só eu nem queria estar aqui. Mas ok. A maioria está aqui por escolha. E essa escolha mostra a vontade de querer ser diferente. Na base da doutrina espírita, no Pentateuco, fala que se reconhece o verdadeiro espírita como? Quem me ajuda aí? Pela transformação,
domar as más inclinações. Eu sempre peço ajuda, porque se eu esqueço, vocês me ajudam. Eu pego uma cola. É pelo esforço, não é por ser evoluído, não é por ser Cristo. E a gente precisa ter essa consciência. Porque se eu começo a me cobrar ser Jesus, eu começo a desanimar. Ah, cara, eu não estou conseguindo mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou na doutrina espírita há 10 anos, 15 anos, 30 anos, um mês, que seja. Eu não vejo melhora. Talvez você não veja melhora porque você está colocando um nível de cobrança muito alto. O fato de estar aqui, escolhendo estar aqui, já é uma melhora. Há tempos atrás, eu ia estar muito longe de estar no ambiente voltado para a parte de conexão com Deus, conexão religiosa. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala sobre ser luz, a gente precisa ter um passo a passo para chegar nessa iluminação. E reconhecer que nós estamos já querendo, estamos trilhando um caminho onde isso seja possível, é muito importante para nós não desanimarmos. Nos é orientado que tenhamos bom ânimo. Mas é difícil você ter bom ânimo quando você fala: caraca, não muda nada. Minha vida continua uma porcaria. Problema atrás de problema. E eu continuo agredindo, continuo xingando, continuo errando. Saber, não vou ficar nesse negócio não. Alguém aí já pensou nisso? Levanta a mão, por favor. Rapaz, só eu. Ufa. Pouquinha gente. É só aqui iluminado mesmo, é bom demais. Depois vocês me dão as dicas, porque eu estou precisando. E aí, quando a gente fala mais uma vez sobre ser luz, é que Jesus, certa vez, eu não sei, vocês acreditam que tudo que Jesus falou era verdade, sim ou não? Sim. Sim. Ele não brincou em nenhum momento com a gente? Teve uma fala que eu fico pensando assim, essa deve ser uma trollagem, uma pegadinha do Evangelho. Ele falou assim pra gente: podereis fazer o que faço e muito mais. Ai meu Deus, 2023, até hoje eu falo: Jesus, você me conhece? Não. Como é que eu vou conseguir fazer o que você faz? É a força que Ele está te dando, que nos dando. Mas é só força ou realmente isso é verdade? Não, isso é verdade, se a gente fizer a nossa reforma íntima. Legal. Ele dá uma força, porém isso pode deprimir também. Tipo, caramba, eu posso e não estou conseguindo avançar. Mas o que da questão é justamente isso, a gente olhar para dentro. Tem um ensinamento de Jesus que fala muito sobre isso: conhecereis a verdade. Isso aí. Liberdade de quê? Agora eu estou liberto, posso fazer o que eu quiser. É isso? Não. Liberdade da ignorância. Agora eu sei o que eu tenho que fazer para conseguir avançar. Agora eu tenho consciência da jornada que eu tenho que perseguir. Se eu sei, o atenuante da ignorância que a gente fala muito na doutrina espírita já era. A verdade, às vezes eu até digo isso, é o início do caos. A partir do momento que eu sei, eu tenho um longo caminho para conseguir chegar aonde eu tenho que chegar. Mas voltando nessa afirmativa de Jesus: sois deuses, podereis fazer o que faço. E aqui é muito interessante. Tempos verbais diferentes. Sois deuses, presente. Afirmação, sois deuses. Todos nós aqui somos deuses. Por quê? Porque todos nós temos esse potencial. Nós temos a capacidade de. E aí ele utiliza um tempo verbal diferente. Podereis, futuro, fazer o que faço muito mais. Ah, gostei. Chegaram até mais perto. Fiquei feliz. Podereis fazer o que faço e muito mais. Esse futuro depende de quem? De nós. Bezerra de Menezes avançou mais de 30 reencarnações em apenas uma. Ô mosquito, eu vou virar luz para você não ficar aqui em cima de mim. Mais de 30 reencarnações, gente. Se eu avançar meia reencarnação, eu estou lambendo os beijos.
é um livro. Eu queria ser Bezerra de Menezes. É sério isso, não é piada não. E aí vai lá ver quem é Bezerra de Menezes, para ver se você queria ser mesmo. Porque é muito fácil a gente querer o que o outro conquistou. Mas será que a gente está disposto a pagar o preço e a percorrer esse caminho para conseguir aquilo também para nós? A jornada mais difícil é a jornada interna. Por mais que seja mais próximo de nós, é a jornada mais complexa. Quem é que gosta de ficar pensando nas suas imperfeições aí? Levanta a mão. Bom. E aí a gente vê que realmente quase ninguém. Porque não é legal, a gente fica meio, né? Caramba e tudo. Um grande mal que existe hoje, e já há um tempo na verdade, é a depressão. E eu falo isso com base, eu sou terapeuta de profissão. Quantidade de pessoas que estão em depressão, que vêm às vias do suicídio. Por que isso? Porque elas estão desenergizadas, sem a luz que faz com que elas consigam avançar. Quer ver uma coisa interessante? Você pega o celular, todo mundo que tem celular já deve ter percebido que quando a gente chega, eu pego só a capa porque aí eu, vai que cai e quebra. Então, o celular a gente pega e às vezes ele chega lá em 15%. Quando chega em 15%, vocês já perceberam que algumas funções começam a não funcionar? 10%, outras também não. 5% você já não consegue ligar direito, não acende lanterna, não entra em aplicativo, até o ponto que de repente ele vai, acaba a bateria, o que acontece com o celular? Desliga. A gente funciona de uma forma muito parecida. Quando a gente começa a ficar sem energia, a gente começa também a falhar. A gente começa a não funcionar direito. Alguns aplicativos nossos internos começam a não mais abrir, não mais funcionar. E não adianta de repente a gente pegar o celular e falar: para de bobeira, meu irmão, para de mimimi, você sempre funcionou, por que não vai funcionar agora? Ah, nossa, um monte de celular funcionando, por que você não vai funcionar? Você acha que só você que descarrega a bateria? Não, pô, tem que funcionar. Eu, hein? Vai adiantar alguma coisa? Vai não. Por que a gente acredita que fazer isso com as pessoas às vezes adianta? Alguém já viu alguém fazendo isso? Não precisa ser acusado. Alguém já sofreu isso? Não precisa também levantar a mão. Mas a realidade, isso acontece bastante. E não é um acaso que lá atrás Jesus disse: toda a lei e os profetas estão inseridos, encerrados em 2 mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e de todo o seu entendimento. E o segundo qual que é? Amarás o próximo como a ti mesmo. Alguém gosta de ser maltratado aí? Levanta a mão. Alguém gosta de ser deixado sozinho? Levanta a mão. Alguém gosta de receber bullying? Levanta a mão. Alguém gosta de ser agredido? Levanta a mão. De receber fofoca? De receber ofensas? Por que então que a gente ainda vai por esses caminhos para com os outros? Essa é uma reflexão para a gente não ficar deprimido nem nada, tá? E aqui eu vou trazer agora uma alusão para vocês entenderem que faz parte do processo. Pela doutrina espírita, nós aprendemos que temos 5 classificações dos mundos. A primeira qual que é, por favor? Primitivo. Segunda? Provas e expiações. Terceiro? Regeneração. Quarto? Ditosos. Quinto? Celestes. Legal. Quer dizer então que nós temos essas 5 classificações, sendo celestes a última, primitivo, uga-buga, homem das cavernas. Primitivo. Qual é a classificação do nosso planeta? Provas e expiações. Olha que curioso isso.
É a segunda classificação. Nós estamos mais próximos do começo ou do fim? Do começo. Se nós estamos mais próximos do começo do que do fim, é natural que nós tenhamos ainda muitas coisas do que está mais próximo. Lembra lá do Uga Buga? Primitivo. Quando a gente está tomado de emoção, a gente se parece mais com os homens das cavernas ou com os anjos? Imagina, a gente está saindo daqui, né? Sai bem e tudo, nossa, que maravilha. Estou quase levitando, chega lá fora, alguém vem, te empurra, te joga no chão, aí você levanta e fala, ô meu irmão, tudo bem, você deve ter encostado em mim sem querer, vai em paz, assim que a gente faz, né? A gente ainda não consegue fazer isso. E por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente ainda está nessa faixa vibratória. Então é uma bobagem, é um equívoco a gente chegar na doutrina espírita e achar que agora a gente vai ser Cristo. Não vai. O processo de iluminação é um processo. E ele vai de cada a cada, gradativamente, chegando a termo. Pô, Sauler, então continuo fazendo isso, está tudo certo? Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita com o esforço que faz em tomar as suas más inclinações. Então eu preciso tentar fazer isso a todo momento. Fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho, enquanto eu não tenho algo melhor ainda. Sauler, mas eu estou fazendo o meu melhor e ainda assim não está legal. Então busque ter mais. Porque também pela doutrina espírita nos foi dito que existem dois grandes ensinamentos. Primeiro ensinamento, espíritas, amai-vos. E o segundo ensinamento, espíritas, instruí-vos. Essa instrução é para que a gente tenha mais conhecimento. E quanto mais conhecimento eu tenho, mais material eu tenho para colocar em prática. Se eu não tenho conhecimento, eu vou fazer com as minhas limitações o meu melhor. Mas o meu melhor talvez ainda não esteja condizente com os meus anseios, com onde eu quero chegar. Partindo desse ponto, a gente pega aqui uma outra passagem que fala assim. Percebam, gente, olha que interessante isso. A candeia dos olhos, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus esforços, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje cresce e amanhã é arrancada e jogada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé.
Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios também procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 22 a 34. Jesus já falava de ansiedade. A gente fica muito pensando no futuro. Meu Deus, amanhã com que roupa que eu vou para o trabalho? Meu Deus, tem um negocinho bacana, um encontro que eu vou fazer. Como é que vai ser? Ai, meu Deus. Caramba, tem uma prova. Ai, pô, estou estudando pra caramba, mas será que eu vou me sair bem? Pô, calma aí, eu tenho que conseguir passar nessa faculdade. Eu estou estudando, mas será que vai dar certo? Eu penso o seguinte: se a gente pensa no futuro, tudo certo. Desde que a gente pense no futuro, crie planejamento, volta para o presente e vamos executar. Está tudo certo assim. Só que muitas das pessoas vivem numa ansiedade gigantesca porque vivem no futuro. Eu estou tenso de uma coisa que ainda nem existe porque não aconteceu. A partir do momento que eu fico preso no futuro, eu não consigo às vezes nem dar conta do presente, porque está muito angustiante. Essa ansiedade consome, sufoca, dá taquicardia. Alguém já viu alguém com crise de ansiedade ou já teve crise de ansiedade? Levanta a mão, por favor. É terrível, gente. Terrível. Eu tenho algumas ferramentas que auxiliam as pessoas no momento de crise de ansiedade. Eu sabia que funcionava por conta dos outros, até eu ter a minha primeira crise de ansiedade. Deus do céu, parece que a gente vai morrer, cara. É um negócio horroroso. E por quê? Pensamento gigantesco no futuro e você fica preso lá. E como é que você sai? Porque você não tem o que fazer. Como você vai fazer com algo que ainda não existe? Com algo que sai da sua possibilidade? Por isso Jesus nos disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. E já é tão difícil a gente dar conta de um dia. É tão difícil a gente dar conta da nossa vida. Aí tem gente que quer dar conta da vida do outro e do futuro do outro ainda. Meu Deus do céu! É receita para dar ruim. Mais uma vez eu digo, o processo de iluminação, em grande parte, é um processo de autoconhecimento. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E Jesus? Jesus também? Não acredito. Também, gente. Jesus é o irmão mais velho. Jesus é aquele que já viveu mais, tem mais experiência, logo tem mais a oferecer. Não à toa ele disse: muito será cobrado aquele que muito será dado. E conhecimento é muita coisa. Pensa numa coisa: quem aí tem pós, doutorado, MBA? Levanta a mão aí, alguém. Show de bola. Qual o seu nome, por favor? Delfim. Delfim, de repente eu vou e te coloco numa sala de CA, né? Nem sei se existe CA. Enfim, estou me entregando aqui na minha idade, mas tá tudo certo. Tá lá no primeiro ano. E aí eu coloco a mesma tarefa para uma criança do primeiro ano e para você. A criança com maior dificuldade lá, você vai e termina rapidinho. Aí você vira para ela: fala sério, você é burrão, tá doido? Muito fácil esse negócio. Não acredito que você está demorando isso tudo. É absurdo a gente pensar num negócio desse, né? Por que é absurdo? Por quê? Eu joguei na nossa faculdade para fazer o primário.
Olha, tem muito menos conhecimento, pô, está aprendendo ainda. A capacidade espiritualmente, nós somos cada um em um grau. Pois é, a criança ainda está aprendendo. Pô, Delfim, como é que você fala assim com a criança? Só que aí o grande quê da questão é isso. Não compete para Delfim chegar e falar isso com uma criança. Seria crueldade. E não é porque ele é muito superior, avançado ou evoluído. Pode ser uma criança que é um espírito super iluminado, mas ela está com o véu do esquecimento e no corpo de uma criança novamente. Logo, pode ser um espírito mais evoluído, porém com menos conhecimento, desperto do que o Delfim. Então, não compete o fato de eu ter mais conhecimento, o tempo de vida, achar que eu sou melhor do que o outro. Jesus tinha essa consciência. E por isso ele até disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele não chegava: vai lá, te curei, sou poderosão, vai lá, meu irmão, está tudo certo. Não, ele falava: a tua fé te curou. Jesus, um manancial energético, a pessoa se conectava através da fé com esse manancial energético e tinha ali um processo de revitalização do perispírito que reveste e acaba refletindo no corpo físico. Nossa, diferente falando assim, né? Mas é a realidade do que acontece. A cura nada mais é do que a reposição daquilo que está enfermo para coisas melhores que vão acontecer. Então esse milagre não é bem milagre, é uma manipulação energética. Só que Jesus é um extremo manipulador, um cara que conhece muito, assim como Delfim conhece muito mais do que a criança lá do primeiro ano. Daí que ser iluminado não tem a ver com você querer aplausos. Daí com ser luz não quer dizer você de repente aparecer para todo mundo falando que você é superior. A luz vai fazer com que você apareça. É inevitável isso. Mas não quer dizer que isso vai envaidecer. Que isso vai fazer com que a gente se ache superior. Mais uma vez, muito será cobrado. Aquele que muito for dado. Então, com base nisso, eu pego até aqui, no livro dos Espíritos, o Homem de Bem, e fala assim, olha só que interessante. Pergunta 918. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Por muito conhecimento, a sua arrogância e subjugação para aqueles que pouco... Não, que isso está doendo isso, não. Resposta. O espírito encarnado comprova a sua evolução quando todos os atos de sua vida estão em conformidade, em alinhamento com a lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Se eu compreendo a vida espiritual, entendendo que aqui nós estamos de passagem, meu Deus, por que eu vou achar que eu sou superior porque eu estou na presidência de uma empresa, porque eu tenho um carro do ano, porque eu tenho uma conta bancária elevadíssima? Bem que eu queria tudo isso, não foi dessa vez. Mas o ponto é, mesmo que não tem problema nenhum, desde que a gente cumpra aquela outra coisa que foi dita, dar a César o que é de César, então não tem problema você ter de César para dar para César, desde que você faça também a contraposição, dando para Deus o que é de Deus. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material. Se a gente fica muito mais na matéria, a gente se perde no caminho. Daí, mais uma vez, a justiça é a nossa consciência, que quando a gente desencarna, caixão não tem gaveta, perispírito não tem bolsão para você levar nada. Você não leva nada. E tem uma passagem que fala sobre isso, uma passagem dizendo sobre os tesouros do céu, aonde a traça não come, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Esses tesouros são imperecíveis, são conquistados e ficam conosco para sempre. Mas olha que interessante o comentário de Kardec.
O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. A gente já pode parar por aqui. Vou nem ler o restante, sabe por quê? Se eu não sei qual é a lei da caridade, do amor e da justiça, como é que eu vou cumprir? Como é que eu vou ser um homem de bem? Eu preciso, então, buscar conhecimento. Se eu não buscar conhecimento, eu não consigo ter mais material, eu não consigo ter mais subsídios para fazer diferente. E não tem para onde correr. A mudança que eu quero está na atitude que eu não tomo. Porque se eu tomar as atitudes que eu sempre tomo, como é que eu vou ter resultados diferentes? Eu sempre passo por aqui e dou topada aqui no púlpito. Vou de novo, meu Deus do céu. O problema é o púlpito, né? Não sou eu que não estou vendo não. Mas ok, e a gente fica nessa. Até o momento que eu falo, não tem como. Eu tenho que fazer diferente. Como é que eu faço para passar para o outro lado se o púlpito está aqui na minha frente? Quem arrisca? É tão ridículo que tem até vergonha de falar. Olha, tirar o púlpito. Gente, tira esse negócio que está no teu caminho te atrapalhando. A gente até pode fazer isso, mas tirar os problemas normalmente não acontece. O caminho melhor é fazer diferente. Então eu vou dar a volta. Mas vai demorar muito, Saulo. Tirar o púlpito não vai demorar não. Dá muito mais trabalho, muito mais esforço. E a gente normalmente tenta ir para o caminho mais difícil. O processo de iluminação é um processo de mais clareza. Jesus nos disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ele disse que ilumina os caminhos e nós temos que ir através dele para chegar aonde a gente realmente precisa, que é o Pai. Vou pegar Delfim de novo, Delfim, antes de eu começar aqui, ele chegou para mim e falou: Saulo, legal, vim aqui no outro dia te vi, tenho bem uma notícia para te contar. É mesmo, Delfim, o que houve? Me matriculei na capoeira. Maneiro, Delfim, legal. Há quanto tempo você já está na capoeira? Estou há 3 anos, Saulo. Bom demais. Cara, vou mexer com Delfim. 3 anos de capoeira, o bicho deve estar danado. Quantas vezes na semana, Delfim? Mais ou menos 2, 3 vezes. Depende muito do mestre Koala. Legal. Delfim, só por curiosidade, nesses 3 anos, quantas vezes você já foi? Nesses 3 anos? Eu devo ter ido umas 2 vezes. Mas 2 vezes? Não, calma, mas eu pago direitinho a todo mês. Sabe o que isso quer dizer? Ele está conectado, pagando, se conectando da forma que ele acredita que é. Mas se ele não vai aprender do mestre Koala, como é que ele vai colocar em prática os ensinamentos do mestre Koala? A gente chama Jesus de mestre. Será que a gente só está matriculado e pagando mensalidade ou a gente está aprendendo com Jesus? Que silêncio! Meu Deus! Mas é a realidade. Muitas das vezes nós queremos evolução, mas a gente, chamando Jesus de mestre, não sabe nem os ensinamentos dele. Alguém já viu o Sermão do Monte? Do Monte? Que negócio é esse, sabe? Doideira, hein? Montinho, é bafo-bafo ou o quê? Tem gente que não sabe. E se a gente não sabe dos ensinamentos de Jesus, como que nós vamos colocar em prática? Quer ver uma coisa interessante? Se eu como laranja 1 minuto, da laranja. Se eu como beterraba, de beterraba. Se eu me alimento de Jesus, eu vou me nutrir de Jesus. E quanto mais nutrido de Jesus, isso vai fazer parte de mim. O processo de ser luz se torna muito mais possível quando eu estou nutrido de Jesus. Mas a responsabilidade não tem como colocar para ninguém, porque eu que tenho que fazer a minha parte. Não dá para eu falar que o Delfim, te peguei para Cristo hoje. Não dá para falar que Delfim que me atrapalhou na minha jornada evolutiva.
positiva. E eu vou ser responsável por aquilo que eu faço, e não o outro. Mas nós estamos, durante séculos e séculos, fazendo esse tipo de atitude. Doutrina espírita apareceu no mundo em que ano? Alguém sabe? 1857. Igreja Católica, alguém sabe quando que surgiu? No ano 30 depois de Cristo. Então nós temos aí quase 2000 anos de catolicismo, que ainda hoje, nada contra, tá, gente? Eu fui católico, era praticante, pensei até em ser padre. Eu sempre digo que eu ia ser um padre muito doidão se eu fosse padre, mas é uma base maravilhosa. Porém, na Igreja Católica, quando alguma coisa ruim acontece com a gente fala que é culpa de quem? Ó, tem nome pra caramba, hein? Vou nem ficar falando aqui não, porque tem gente que vai ficar assim, Deus que me livre, só. Mas quando acontece alguma coisa boa na nossa vida, normalmente a gente fala que é Deus que nos abençoou. Qual o problema disso, Saulo? Quando que é a minha responsabilidade? Se é ruim é o demônio, se é bom é Deus. Então, faz como? Mas agora a gente não acredita mais nisso, Saulo. Tem esse negócio de chifrudo, não. Só que quando alguma coisa errada dá, é aquele danado do... Gente, só mudou o nome. E quando eu consigo fazer uma coisa muito positiva, que eu fui intuído pelos... Percebem? E por que a gente ainda faz isso? O processo de reencarnação demanda um tempinho, a fila está grande pra caramba, galera. Então quando eu desencarnar, até eu reencarnar, vai demandar um tempo, vai demorar um pouquinho. E nessa que vai demorar, as outras reencarnações eu vim numa realidade onde imperava catolicismo. Então está impregnado em nós ainda o mesmo tipo de proceder. A doutrina espírita não faz com que a gente avance. A doutrina espírita tira o véu e nos deixa com mais clareza do que é a vida, tanto material quanto espiritual. E isso dá mais responsabilidade. A jornada somos nós que temos que fazer. O processo de iluminação é nosso. E é nesse sentido que a gente se conecta cada vez mais ao Cristo, para nesse avanço e nessa energia poder ter boas intuições, mas tendo a vigilância e a oração como base. Porque, me diz aí, levanta a mão, quem já fez oração e ficou muito pior depois de fazer alguma oração? Ninguém? Sabe por que não? Porque a gente eleva a nossa frequência vibratória, daí a oração. E quando, bem mais ou menos às vezes, a oração faz com que a gente normalmente, vou colocar assim, eleve a nossa energia, a nossa frequência vibratória. E se eu elevo a minha frequência, é que nem o rádio. Eu estou lá na 89, eu não vou escutar 104, porque está numa faixa vibratória, uma frequência diferente. Para eu escutar a 104, eu tenho que elevar. E quando eu elevo, eu consigo também ter mais coisas positivas para colocar em prática. A vigilância é para a gente entender o que é nosso e o que não é. A responsabilidade sempre vai ser nossa. Os espíritos não colocam nada que não existe em nós para que a gente faça. Eles potencializam. Eu posso estar com raiva de alguém. O espírito vai de repente instigar para que eu não fique só na raiva. Eu faça alguma coisa. Mas essa raiva existe. Esse ranço existe. E essa vigilância e esse olhar interno é para a gente identificar onde que eu preciso ir e como eu preciso melhorar.
Ser luz é justamente o grande norte e o objetivo de todos nós. E para a gente conseguir atingir esse objetivo, pelo que a gente conhece, o melhor caminho é o Cristo. Gratidão enorme, gente. Até a próxima.